Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Feliz ano novo para todo mundo. Deus abençoe demais, né? E faça um compromisso esse ano de enviar os vídeos que você vê por aqui a outras pessoas. Levemos a palavra do evangelho simples a outras pessoas. Em nome de Jesus, você passamos esse compromisso esse ano. Faça aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para você não perder nada. E siga-nos também no min.averdade-que-liberta no Instagram. As palavras dos domingos ficam lá. E a gente tem feito sequência de palavras montadinhas, assim, né? A gente vai uma ligada na outra. Então, para você não perder o fio da meada, acompanhe-nos por aqui e também por lá. Beleza? Quando você pede para Deus te libertar, quando nós pedimos para que o Senhor faça a vontade dele, que nós queremos realmente sermos servos do Senhor, nós estamos falando a verdade? Ou nós estamos mentindo? Fique até o final desse estudo e você vai se entender e entender muito melhor isso. Tá bom? Oremos. Pai Santo, de infinita graça, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, Pai, por esse ano de 2024 que acabou, por este de 2025 que começou. Pai, em nome de Jesus eu te peço, limpa-nos, transforma-nos e que em nome de Jesus que seja verdade verdadeira, Pai, quando pedirmos ao Senhor que nos limpe e que nós façamos, em nome de Jesus, esse movimento de buscarmos estarmos limpos, estarmos livres de toda dor, estarmos verdadeiramente curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vindo de uma sequência de palavras que começou na virada do ano, falando sobre cura interior, sobre limpeza do nosso coração, limpeza das nossas mentes, para que possamos verdadeiramente sermos livres. Eu terminei tanto a reunião de terça quanto a reunião de domingo com uma pergunta que eu fiz das palavras do cego Bartimeu as nossas. Da situação do cego Bartimeu, a nossa situação. Quando Jesus pergunta a ele o seguinte: o que você quer que eu te faça? Não é? Então, o cego Bartimeu fala que eu seja curado, que eu tenha visão. E a pergunta que eu fiz é: nós queremos ser livres? Nós queremos ser curados da nossa dor? Ou nós já aprendemos a viver com ela, a lidarmos com ela e nos beneficiarmos muitas vezes com ela? Vamos avançar hoje. Vamos ler então Marcos capítulo 5. Agora eu gostaria de pedir que você encontrasse um cantinho na sua casa ou que você colocasse na TV e acompanhasse com toda a atenção. Toda a atenção, porque tem muitos detalhes preciosos aqui que irão nos edificar muito. Vamos lá. Entre mentes, Marcos capítulo 5, tá bom? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, do cemitério, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias, alguém podia prendê-lo. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo.
Andava sempre, de noite e de dia, clamando, gritando entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Irmãos, tem muita coisa que a gente apreciar. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, medita nisso, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tinha uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Vou ler isso novamente. Esse povo, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram uma legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Aí então tiveram medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que lhes retirasse da cidade. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então, povo de Deus, olha só. Eu gostaria de abordar com os irmãos aqui, brevemente, a relação desse endemoniado com esse povo que habitava nessa região de Gadara. Povo de Deus, Gadara foi sempre um lugar, inclusive o nome vem desse sentido de ser subjugado. Gadara sempre foi um lugar de disputa entre grupos. E Gadara sempre foi um lugar que foi dominado. Nós vemos aí a relação desse povo com esse endemoniado. Eu frisei que quando foi que eles temeram? Enquanto ele estava endemoniado, ele era um necrófago, ele comia das coisas do cemitério. Ele era preso em cadeias e ele arrebentava as cadeias. Ele andava gritando no meio dos sepulcros e pelos montes, proferindo loucuras. Ele andava se ferindo com pedras, e a Bíblia não relata que o povo temia.
Mas quando foi que o povo temeu? Eu li o texto 2 vezes, não foi? Indo ter com Jesus, encontraram o endemoniado, assentado, vestido, em pleno juízo. Então o povo temeu e mandou que Jesus fizesse o quê? Jesus, olha, sai da cidade, vai embora. Não é uma coisa muito intrigante essa relação, essa situação? Irmãos, esse povo tinha nesse endemoniado uma válvula de escape, onde havia a manifestação de tudo que aquele povo era. Um povo subjugado, um povo que estava debaixo das legiões romanas, legiões de soldados romanos. E esse homem, ele representava e ele manifestava tudo que esse povo é. Esse homem era a voz que esse povo tinha, provavelmente, para xingar os romanos, para dizer coisas malucas, para expressar, para viver do jeito que quer, sem dar nenhuma satisfação para ninguém. Não é isso? Esse louco vivia assim. Esse endemoniado vivia assim. Não é? Sem dar satisfação para ninguém. Então, o povo não temia. Ele vivia por lá, fazendo as suas loucuras, né, as suas coisas de endemoniado, possesso por uma legião, e o povo não temia. Então, irmãos, o que o povo temeu? O que o povo temeu? Quando viu aquele endemoniado, aquele ex-endemoniado, agora em perfeito juízo, tranquilinho, assentadinho, o povo temeu o quê? Mudança de vida, mudança de estrutura social, mudança completa. Nas suas vidas eles temeram. Eles não quiseram essa mudança. A Bíblia nos diz que Jesus é a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, vá, em nome de Jesus, avaliando a sua vida, avaliando a si mesmo, avaliando o outro. Você ficaria, no lugar desse povo aqui, você ficaria feliz em ver esse endemoniado liberto, livre, assentado aos pés do Senhor em perfeito juízo? Melhorando, você quando vê um dos seus liberto, livre, limpo, você fica feliz de vê-lo aos pés do Senhor, em perfeito estado, em perfeito juízo? Ou isso de alguma maneira te fere? Ou isso de alguma maneira tira algum benefício que você tem, que você teria? Benefício este, irmãos, muito simples. Muitos de nós precisamos, porque nós temos um adoecimento na alma que é de comparação. Muitos de nós precisamos de ter alguém que nós olhamos para essa pessoa e nós a julgamos inferior, a julgamos fraca, a julgamos, enfim. Avalie bem se o seu irmão de sangue, se é o seu tio, sua avó, alguém próximo de você, um funcionário, um parente, um patrão, você ficaria feliz de vê-lo limpo? O seu patrão está passando por um divórcio horrível e você está acompanhando aquilo de longe. Você gostaria de vê-lo limpo? Ele e a sua esposa sentados aos pés do Senhor, olhando para Cristo em perfeito juízo?
Sabe, irmãos, nós não podemos caminhar em conformidade com a nossa dor, mas nós precisamos tratar, lidar com isso para sermos libertos. De verdade. Os irmãos observarão, os irmãos já viram algum endemoniado, devem ter visto. E por mais, povo de Deus, que esse endemoniado adquira força sobre-humana, e adquire mesmo força sobre-humana, seria impossível que ele arrebentasse, medita nisso, tá? Seria impossível que ele, de fato, arrebentasse todo tipo de cadeia. Por quê? Porque a nossa carne tem uma estrutura, os nossos ossos têm uma estrutura que pode ser muitíssimo trabalhada, pode ser muitíssimo enrijecida, mas contra a estrutura de cadeias, medita nisso, a estrutura de cadeias que já havia no Império Romano, que são cadeias de ferro, ferro mesmo. Se esse homem estivesse verdadeiramente preso, ele não sairia dali. As suas carnes se desfariam por causa da densidade do ferro que até o momento era descoberto, foi criado. Ligas de ferro que terríveis, de dura. O que se afirma diante disso? Que esse povo não tinha um interesse real de prender, o interesse verdadeiro de prender esse endemoniado. Como eu disse anteriormente, ele era a expressão. As pessoas não o temiam. Temeram depois. As pessoas não tinham o interesse real de tratá-lo, de cuidar dele. Não tinham interesse real de cuidar. Prende esse cara aí prende. Aí prende ele lá e prende. Prende com os grilhões de tal forma. E os demônios, de verdade, tomavam posse dele e ele quebrava essas cadeias. Sim. Essas cadeias, muito provavelmente, não eram cadeias... essas correntes, né, não eram correntes de aço no sentido que nós verdadeiramente queriam prendê-lo e tratá-lo, mas queriam deixá-lo solto. O que isso tem a ver conosco? Licença. Havia nesse povo, irmãos, uma relação de escravidão, guarda isso, de escravidão e benefício. Todas as vezes que nós não lidamos verdadeiramente com um problema, com uma situação, nós nos tornamos escravos dessa situação. Nós nos tornamos escravos dessa dor, dessa circunstância. Se nós não lidamos com ela com caráter, com firmeza, de frente, não é? Nós nos tornamos escravos dela. No caso aqui, havia a escravidão desse homem que fazia esse tanto de feiura, mas havia o benefício. Dentre eles, o que eu disse anteriormente, nossa, tem uma pessoa ali que ela é péssima e tal, então não importa se eu estou bagunçado, se eu estou devendo dinheiro, não importa nada, tem aquele demônio lá que é pior do que eu, aquele endemoniado que é pior do que eu, então estou apaziguado mentalmente e tal, né? Irmãos, muitas vezes nós assumimos uma postura dessa maneira, onde nós verdadeiramente não colocamos grilhões na nossa dor, na nossa pulsão errada. Nós colocamos alguns grilhões para apaziguar meramente a nossa mente. Então nós pensamos o seguinte, eu fiz
sabendo que aquele fazer, aquele modo de encarar as coisas, de encarar a dor, de encarar o problema, é um modo que não surtirá efeito efetivo. Nós sabemos. E eu voltando na pergunta, você quer ser curado? Então vem até mim, vinde até mim. Lázaro estava morto, e o que Jesus faz? Vai até lá? Não, Jesus chama, vem. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ele estava morto, e vem para fora. Vem aqui, vem. E é o que Jesus fala conosco. Nós queremos verdadeiramente? Ou nós já estabelecemos essa relação, como esse povo estabeleceu aqui, uma relação de escravidão e benefício. De escravidão e benefício. Se nós não tratarmos das questões de frente, nos tornaremos escravos dela. Vou citar um exemplo. Gordura. Eu sou uma pessoa, eu sou Acácio, aleluia, né? E eu tenho dificuldades com respeito à gordura, né? Eu gosto muito de comer. Irmãos, eu trato disso e lido com isso da melhor maneira que eu consigo há muitos anos. Os irmãos perceberão o efeito sanfona, vai e volta, vai e volta. E eu não escondo de ninguém isso. Eu estou aberto, eu estou entregue. Eu estou em franca luta contra isso. O dia em que eu começar a criar subterfúgios, criar coisinhas, na verdade eu estou muito bem assim, na verdade minha respiração está ruim, mas está tudo bem assim mesmo jeito, na verdade eu gosto muito da minha barriga bem grande assim para frente, que eu acho bonito, que eu acho legal, eu me tornei escravo. Em nome do benefício que eu tenho, porque eu gosto de comer. Eu gosto muito de comer, não é? Eu estou tendo um benefício, eu estou saboreando. Nossa, que delícia, estou comendo 1, 2, 3, 4 vezes e estou ficando gordo, estou ficando escravo por um lado e obtendo uma coisa que eu gosto por outro. E aí Jesus me pergunta, Acácio, você quer se ver livre disso? Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos. Irmãos, nós não temos, muitos de nós não têm lutado de verdade contra as nossas dores, contra aquilo que nos prende. Por quê? É um benefício para nós? Ou é um benefício para o outro? Às vezes, irmãos, nós temos a tranquilidade de infligirmos dores horríveis nas pessoas à nossa volta por não encararmos de frente. Aí você vai me dizer, encarar é de frente. Não, não é. Existem várias maneiras de se encarar, tá? Certo. De não encarar de verdade, encarar de frente, com seriedade, as nossas situações, as nossas questões. E nós passamos, então, a temer que nós percamos esse adoecimento, esse benefício que é de estarmos adoecidos. Vou dar alguns exemplos aqui para os irmãos. Bens materiais. Irmãos, isso aqui eu já vi tanto. Tô vendo assim, diretão mesmo. Principalmente as mães chegam e dizem o seguinte: nossa, o meu esposo, ele fica comprando coisas e juntando coisas e tal, e não dá atenção devida pra gente, não dá atenção devida pros nossos filhos, nem visitou a mãe dele e tal, e em nome de fazer tudo isso e tal. Aí a pessoa fala, né? Certo, a pergunta é: você está lutando de verdade para deixar claro para o seu esposo como Deus manda, que ele não precisa mais disso? Ou, quando você chama o seu amigo, a sua amiga para ir na casa, quando você entra no carro, quando você coloca o brinco, aquilo para você é tudo.
aquilo para você é tudo. Então, eu, sabe, eu sei que o meu cônjuge, eu sei que o meu marido, ele está debaixo de um jugo pesadíssimo. Eu tenho condição de ajudá-lo, mas eu sei que eu estou sendo escrava, por um lado, porque eu não tenho a atenção dele devida, os meninos não têm a atenção devida, e eu não lido com isso, eu estou sendo escrava, mas eu estou tendo um benefício muito legal, que favorece, que me enriquece, que me deixa feliz. Outra coisa que eu estou vendo demais, mulheres vaidosas. E o marido, ao invés de deixar tranquilo para a mulher, não, a submete e fica em silêncio. A submete a todo tipo de procedimento estético, de academias e de esforços e de tanta coisa, infligindo dores terríveis. Mas ele está vendo que a esposa está ali sofrendo, ele vai comprar pizza e a mulher come um negocinho lá que não tem nada a ver. Ela chora pra ele, nossa, eu tô desesperada e tal, e tudo, mas ele, ó, uma relação de servidão, de escravidão e de benefício. Então ele vai, de verdade, tratar isso diante do Senhor para que haja cura nele, porque ele é escravo da vaidade, ele quer que a mulher seja tarará, tarará. Inclusive, sei de caso de irmãos que falam que o homem envelhece muito melhor e a mulher vai envelhecendo, vai descambando tudo, vai bagunçando tudo e firma nessa tecla. Se a esposa for mais velha ou tiver a mesma idade que ele, aí pronto, aí desanda tudo. E ele tem esse adoecimento, ele é escravo disso, mas ele tem o benefício de que a mulher dele vai andar sempre linda e tal, e infligindo dores terríveis nela também, porque é aquilo que eu disse anteriormente, chora, submete a procedimentos malucos, passa mal, sabe como é que é? Mas é essa relação. É autossuficiência. Eu conheço umas pessoas que são autossuficientes e elas correm, e elas resolvem, e elas fazem e tal. E, e elas sofrem por isso, elas são assim altamente, como eu diria, elas são altamente perfeccionistas e elas sofrem por isso e tal, e vai. Mas isso é bom pra mim, porque eu fico muito mais tranquilo, já que essa pessoa tem essa coisa em si, ela quer um alto rendimento, ela quer fazer, ela faz sozinha. Eu fico tranquilo. Eu deixo ela sofrer, já que eu sou escravo da minha preguiça, eu deixo ela ser escrava do problema dela, para que eu me beneficie disso. Eu sei que nós dois perderemos. Eu sei que nós dois estamos sendo escravos. Eu sei que nós... Sabe? Espero que tenha ficado claro esse ponto. Nosso horário já foi. Mais um. A necessidade de ter alguém em situação pior. Irmãos, eu já cansei de ver isso acontecendo. As pessoas não estendem a mão para o outro de jeito nenhum. Exemplo. Tem o irmão Marcos. O irmão Marcos está buscando uma maneira de melhorar o jeito que ele capina os lotes. E tem o irmão Fernando que comprou um curso e fez o curso e está capinando bonitinho. Então, o irmão Marcos chega no irmão Fernando e fala: Fernando, eu vi que você capinou bem, foi rápido e tal. Como é que você fez isso? Como é que funciona isso? Aí o irmão Fernando, ixi, é complicado. Ixi, é complicado, é difícil. Aí o irmão Marcos, olha, você poderia ver um valor aí que eu consiga pagar para você me orientar e tal, pra gente conversar sobre esse assunto, pra você me dar umas dicas, me dar uns direcionamentos. O irmão Fernando, tô sem tempo agora, tá difícil,
Por quê? Porque o irmão Fernando quer manter o irmão Marcos no lugar onde ele está. Porque o irmão Fernando é escravo, ele é doente. Ele tem a necessidade de ter um endemoniado, né? Usando nos termos aqui do livro de Marcos, um endemoniado passando mal, passando necessidade, passando dificuldade, no meio do cemitério, de todo jeito maluco. E para o irmão Fernando ver o irmão Marcos assentado aos pés do Senhor Jesus, vestido, com seu pleno juízo perfeito, para o irmão Fernando vai ser péssimo, porque ele já habituou com ter alguém para ser menor do que ele, a qual ele aponta o dedo, a qual ele possa culpar. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim porque minha mãe fez aquilo, porque o meu patrão, porque alguém, porque eu voto num determinado... Irmãos, chega nisso, eu voto num determinado político porque ele é a concretização da minha raiva com o sistema atual de social. Vivendo em função da dor e se legitimando a partir da dor que sente, nessa relação terrível de escravidão e benefício. Escravidão e benefício. Então volto a pergunta para os irmãos, estamos terminando. Vou fechar aqui a Bíblia. Independentemente do que aconteça com a sua vida, com seu modo de ver o mundo, com seu modo de ser, com seu status social, com seu status enfim, em todos os anos, todos os seus conceitos serem transformados. Você quer ser curado? Você tem o intuito, o desejo sério no seu coração de que as pessoas sejam curadas e que estejam, assim como esse endemoniado estava, você vê-lo assentado aos pés do Senhor, vestido e com a consciência perfeita? Ou nós tememos que isso aconteça? Essa é a pergunta agora, né? Respondam a pergunta que nós fizemos no início. Você quer ser livre mesmo? Você quer que as pessoas estejam libertas? Você quer perder todos os seus benefícios que vêm em função de adoecimento da sua vida e da vida de outros? Você quer perder todos esses benefícios? Em nome da cura sua e dos seus? Você quer perder todos esses benefícios? Acabar com essa relação de escravidão e benefício? É uma pergunta muito séria. Oremos. Pai de amor, de infinita graça, muito obrigado porque o Senhor nos conduz, o Senhor nos chama, vinde a mim. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Pai, que nós tomemos essas palavras assim como palavras poderosas e pesadíssimas na nossa vida. Que em verdade, Pai, nós possamos caminhar para o lado do Senhor, assentarmos aos pés do Senhor e todo tipo de benefício que nós temos, de relação de escravidão e benefício, em detrimento da liberdade dos nossos e da nossa mesma, em nome de Jesus, Pai. Que caia por terra e que em nome de Jesus possamos servir ao Senhor verdadeiramente. Pai, que nós não finjamos que estamos fazendo as coisas para nos libertarmos. Que nós não meramente busquemos, Senhor, Senhor Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. E ensina-nos a cada dia. Dá-nos uma noite abençoada, um restante de semana abençoado, reunião de domingo abençoada, reunião de ceia, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, considere isso, pense sobre isso, avalie isso de verdade, porque isso é muito sério.
Fique com Deus, ótima noite, Deus abençoe, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.